Olá pessoal, hoje nós vamos começar uma aula importantíssima para o estudo da gente aí da fisicoquímica, que é o estudo das dispersões. Essa é a primeira parte de uma sequência de aulas que nós vamos ter desde a classificação do que é uma dispersão, a divisão entre solução, colóide e suspensão, e aí a gente vai dar o pontapé para iniciar a parte de concentrações, solubilidade nas próximas aulas. Primeiramente, quando a gente fala de dispersão, a gente tem que lembrar um conceito anterior, de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Pessoal, quando a gente trabalha o termo mistura homogênea, a gente está trabalhando um critério microscópico. Não confunda a mistura com o sistema. Porque quando, por exemplo, você olha um copo de água com gelo, eu estou vendo um sistema heterogêneo, porque eu consigo diferenciar a água e o gelo, apesar de nem mistura esse sistema se comportar, porque eu tenho apenas água. Então, mesmo que o gelo e a água, ele seja um sistema heterogêneo, porque você consegue ver diferença, ainda assim não é uma mistura. Então, o critério para você classificar uma mistura como homogêneo ou heterogênea tem a ver com a visibilidade de diferentes substâncias a nível de um microscópio. Então, veja bem, toda mistura é chamada de dispersão. Tá? Toda mistura é uma dispersão. Então, tudo que você imaginar que está misturado é uma dispersão. Ah, feijão com arroz é uma dispersão. Água com açúcar é uma dispersão e assim por diante. Então, dispersões são misturas. Eu não estou aqui classificando a dispersão como sendo mistura homogênea ou mistura heterogênea. No caso, a palavra dispersão, eu já estou exemplificando que é qualquer tipo de mistura. Então, qualquer mistura que você tem é uma dispersão. Agora, dentro das dispersões, eu posso ter tanto misturas homogêneas quanto misturas heterogêneas. E aí é que vai ser a classificação dessa dispersão. Veja bem, pessoal, nós sabemos que quando eu tenho uma dispersão, ou seja, uma mistura, eu sempre tenho uma substância que está em menor quantidade e uma substância que está em maior quantidade. Só que veja, a gente vai estudar nas aulas posteriores que essa quantidade não é massa. Às vezes você coloca 10 gramas de uma substância A e 20 gramas de uma substância B. E você pode pensar que essa que tem 10 gramas está em menor quantidade. Só que a quantidade que nós nos referimos para classificar o que é a substância dispersa ou dispergente é o número de mol. Tá? Se você não assistiu essa aula ainda de mol, volte para as aulas anteriores e assista a aula de mol. Então veja bem, quando uma substância está em menor quantidade em mols na mistura, eu tenho menor número de moléculas, eu vou dizer que essa substância é chamada de disperso ou fase dispersa. Quando uma substância tem maior número de moléculas, de mols, e não massa, às vezes eu tenho mais moléculas, mas a massa dela é menor, certo? Quando você dissolve, por exemplo, o açúcar na água, tu tem mais moléculas de água, mas se você for pesar a molécula da água, ela é menor que a molécula do açúcar. Então, para eu classificar uma substância como disperso ou dispersante, eu tenho que estar comparando sempre a quantidade de moléculas, a quantidade em mols. Então, não esqueça disso, olha. Quem tiver em menor quantidade molar, ou seja, menos moléculas, é chamado de disperso. Quem estiver em maior quantidade molar, ou seja, mais moléculas, eu chamo de dispersante ou dispergente. Então, quando você está andando numa estrada e vê uma poeira levantando, a gente claramente vai dizer que o disperso é a poeira. Mas é lógico que o disperso é a poeira. Você tem o ar como sendo uma quantidade enorme de moléculas de oxigênio, de nitrogênio. Então, é cabível logo, a olho nu, você dizer que aquela poeira que está levantando é a fase dispersa. Isso aí é muito claro. Mas, às vezes, numa mistura em quantidades bem menores, é preciso que você leve realmente isso para o microscópio para você analisar. Agora vamos lá, pessoal. Se eu já sei que toda mistura é uma dispersão e que eu sei que a fase que está em menor quantidade é o disperso e quem está em maior quantidade é o dispersante, como eu classifico as dispersões? Tem a ver justamente com o tamanho dessa partícula dispersa. Então, quando a partícula dispersa, a substância que está em menor quantidade, tem uma partícula muito pequena, até essa menção aqui, essa dimensão de 1 nanômetro. Aí você pergunta, Marlos, o que é 1 nanômetro? Gente, 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 do metro. Daí a palavra nano.
quer dizer que eu tenho 0,000000001 metro. Então quer dizer, imagine você pegar o metro e dividir por uma potência de 10 elevado a 9. Então é muito pequeno. Então quando a partícula ela é tão pequena, isso vai dar algumas características. A principal delas é que essa partícula ela vai ser completamente solvatada. O que é solvatada? Ela vai ser envolvida pelas moléculas do dispersante, que nas misturas homogêneas a gente chama de solvente. Daí o termo solvatada. Porque esse disperso, muita gente deve estar pensando, mas Marlos, isso não é o soluto? Eu só posso chamar o disperso de soluto se a mistura for homogênea. E eu só posso chamar o dispersante de solvente se a mistura for homogênea. Então, por exemplo, quando você pega um copo de água e areia, eu não posso chamar a areia de soluto. Por quê? Porque ela não vai estar dissolvida. A partícula da areia não é menor que 1 nanômetro. Então, quando a partícula é muito pequena, ao ponto de o dispergente envolver de tal maneira que você não vê mais o disperso, eu chamo isso de mistura homogênea. Então, eu chamo essa dispersão de solução verdadeira. Então, toda solução é uma mistura homogênea, onde a partícula do teu disperso é menor que 1 nanômetro. Então quer dizer que se eu aumentar agora essa partícula ao ponto de que ela vai ser maior que 100 nanômetros, elas serão partículas tão grandes que não consegue mais haver o processo de solvatação. Então isso passa a ser completamente visível. Então as suspensões, elas têm essas características de ser uma mistura heterogênea de tal maneira que a partícula é tão pesada que como consequência ela precipita. Então, na maioria dos casos, as suspensões, você vai haver uma precipitação natural do disperso. Exemplo, a poeira do ar. Com o tempo, essa poeira senta. Você passa lá a mão nos móveis e ela está precipitada. Então, nós dizemos que as suspensões são misturas heterogêneas grosseiras, aonde a tua partícula é maior que 100 nanômetros. Agora, existe um tipo de mistura heterogênea que as partículas estão entre 1 nanômetro e 100 nanômetros. Isso faz com que elas sejam médias. E às vezes essa partícula tem praticamente o mesmo tamanho do dispersante ou dispergente. Isso dificulta duas coisas. Primeiro, a visualização e a sedimentação. Então são partículas que vão formar misturas que a olho nu você pode confundir com misturas homogêneas. Quer dizer que são sistemas homogêneos. Porque a classificação de sistema é a olho nu. Então, por exemplo, quando você pega o sangue, se você se cortar, você vai ver apenas o vermelho saindo. Você só vai ver sangue. Ora, então o sangue é um sistema o quê? Homogêneo. Mas se você levar isso para o microscópio eletrônico, você vai ver as plaquetas, você vai ver a hemoglobina, você consegue diferenciar as fases da mistura do sangue. Então nós dizemos que o sangue é uma mistura heterogênea, mas com aspecto homogêneo ao sistema, a olho nu. Então toda vez que a mistura é heterogênea, mas seu sistema é homogêneo, a olho nu, nós chamamos isso de colóide. Então os colóides são misturas heterogêneas com aspecto de mistura homogênea, certo? E portanto, gente, as dispersões podem ser tanto soluções verdadeiras, quando o tamanho da partícula é menor que 1 nanômetro, como elas podem ser misturas heterogêneas, ou seja, ou colóides, quando o tamanho está entre 1 e 100 nanômetros, ou suspensões, quando já são partículas muito grandes, né, acima de 100 nanômetros. E aí você me pergunta, como é que eu vou classificar isso sem precisar medir? Existem alguns critérios básicos que você pode usar para diferenciar a solução de colóide de suspensão, pessoal. Vamos lá. O primeiro critério é a visibilidade ao microscópio, tá? Então veja bem. Solução, vamos botar aqui o exemplo de solução. Água com açúcar. Água mais açúcar dissolvido. Então imagine que você, faz aí o teu mapa mental, tá certo? Depois você tira um print dessa tela e usa essa tabelinha aqui para você classificar, tá beleza? Vamos preenchendo junto. Isso aqui vai ser o mapa mental que você vai fazer, ó. Aqui eu tenho visibilidade, aqui eu tenho filtração e aqui eu tenho sedimentação. Exemplo de uma solução, água com açúcar. O açúcar dissolvido, tá, pessoal? Não aquele açúcar que foi para o fundo. Então imagina que depois que você dissolve o açúcar, você não vê mais o açúcar. Nem se você pegar o microscópio eletrônico, você vai conseguir ver o açúcar dissolvido. Por quê? Porque as partículas de açúcar são tão pequenas que a molécula de água vai lá e envolve num processo chamado de solvatação. Consequentemente,
Se eu perguntar as soluções verdadeiras, por que eu chamo de solução verdadeira? Porque o coloide também pode ser chamado de solução coloidal. O termo solução não é porque é uma mistura homogênea, mas é porque é um sistema homogêneo a olho nu, tá? Então lembrando que eu posso chamar os coloides de solução coloidal. Então vamos lá. Água com açúcar. Na hora que você dissolve o açúcar na água, você não vê mais, nem com auxílio do microscópio. Então tem visibilidade? Não. Eu não consigo ver a partícula dispersa. Já eu consigo filtrar? Será que água com sal e água com açúcar você filtra? Não, né, pessoal? Se eu conseguisse filtrar água com sal, ninguém que mora na beira da praia precisava comprar água. Bastava pegar a água do mar e jogar no filtro. Então a partícula do sal, a partícula do açúcar é tão pequena, menor que a partícula do solvente, então consequentemente ela vai passar junto com o solvente pelo filtro, tá? Então eu também não consigo filtrar uma solução. Agora, eu consigo sedimentar? Será que a partícula do disperso vai para o fundo? Não. Depois que o açúcar está dissolvido, aquele que está dissolvido não vai para o fundo, a não ser que a água seque. Mas se a água secar, eu tenho um processo que é a diminuição da solubilidade. Não tem nada a ver com precipitação, tá? Não tem nada a ver com essa sedimentação espontânea. Então nós estamos falando que esse açúcar que está dissolvido, será que ele vai espontaneamente para o fundo? Também não. Então veja que a solução você não consegue ver no microscópio, você não consegue filtrar e você não consegue sedimentar. Já a suspensão não. Nós vamos agora para o outro extremo. Agora a partícula é muito pesada. Então será que eu consigo ver? Incrível, às vezes até a olho nu, tá? Às vezes até a olho nu você consegue ver a partícula dispersa. Mas o critério não é olho nu, tá? O critério é microscópio. Então no microscópio você vai sempre conseguir ver a partícula do disperso numa suspensão. Vamos dar um exemplo de suspensão. Água mais areia. Areia, tá? Então depois que você mistura areia na água, que fica aquela água turva, ainda assim com o microscópio você consegue ver as partículas da areia. Você consegue filtrar? Sim. Botar água na areia, água com areia no filtro, você vai ter a água e a areia vai ficar lá no filtro. Então você consegue filtrar porque as partículas são grandes. Você consegue sedimentar? Sim, tá? Então se você deixar a água e a areia com o tempo parada, essa areia vai se depositar no fundo. Isso é uma característica das suspensões. Lembra daquele remédio que a gente tomava para verme? Esses remédios que vem escrito suspensão oral. Por que tu acha que o nome é suspensão oral? Porque justamente você tem que agitar para tomar. Porque ele parado, ele vai ter um pozinho lá no fundo. Né? A substância, o teu remédio, o teu fármaco, ele vai estar no fundo do recipiente. Aí você tem que agitar para fazer uma homogeneização e tomar. Certo? Por quê? Porque toda a suspensão sedimenta. Tudo bem? Agora, o coloide é um pouquinho mais complicado, porque ele não é uma solução, mas ele também não é grande como a suspensão. Então quer dizer, não é que eu não veja, já que é uma mistura heterogênea, eu tenho que ver. Só que a visibilidade é difícil. Então para eu ver a partícula do coloide, eu não posso usar o microscópio comum. Eu vou ter que usar aqui um ultramicroscópio. Ah, então quer dizer microscópio. Então quer dizer que eu consigo ver a resposta sim, mas eu não consigo ver com microscópio comum. Eu preciso do microscópio eletrônico, o ultramicroscópio, esse de laboratório, tá? Que se faz exame de sangue, por exemplo. Ah, eu consigo filtrar? Sim, mas eu não consigo filtrar com o filtro comum da casa da gente. Eu também preciso de um ultrafiltro. Ah, Marlos, me dá um exemplo de um ultrafiltro. Olha, é só lembrar do sangue. O sangue é um coloide. E deixa eu te dar um macete, galera. A palavra coloide vem da palavra cola. Lembra? Coloide, ó, se assemelha a cola. Todo coloide, ele tem um aspecto a olho nu viscoso. Ele tem uma viscosidade maior. Então, por exemplo, quando você pega o sangue, você sente que o sangue é viscoso. Quando você pega o leite, você sente que o leite é viscoso. Todo coloide, quando ele está na tua pele, depois de um tempo você sente a pele pegajosa. A fumaça, ela não é viscosa, eu não consigo entender a viscosidade da fumaça, mas deixa a fumaça bater no teu rosto e depois toca no teu rosto, está todo grudento. Então os coloides, ele tem esse aspecto mais viscoso, de deixar a pele da gente grudenta. Então, consequentemente, ele não vai passar o sangue pelo filtro comum da casa da gente.
Mas existe um ultrafiltro para sangue, que é a máquina de hemodiálise. A máquina de hemodiálise tem lá uma película, né, uma membrana, que permite com que haja a filtração do sangue. Mas ela não é um filtro comum com esses porozinhos que a gente conhece. É um filtro especial, tá? Com os poros muito pequenininhos, menores do que o tamanho do colóide, tá certo? Senão não consegue filtrar. E sedimentação ocorre? Ocorre, mas não ocorre espontaneamente, como aqui nas suspensões. Para haver uma sedimentação, eu preciso aqui de um ultrafio, de uma ultracentrífuga. De uma ultracentrífuga. Ou seja, eu preciso de uma sedimentação forçada por centrifugação. É aquela máquina que gira em altas rotações, jogando as partículas mais pesadas para o fundo. Então veja, essas duas que você tem aqui são misturas heterogêneas. Se são misturas heterogêneas, tem que ser visíveis. Só que a diferença do colóide para a suspensão é que no colóide você consegue ver, certo? Na suspensão você consegue ver com o filtro comum, com o microscópio comum, você consegue filtrar com o filtro comum, você consegue ter uma sedimentação espontânea. Enquanto aqui no colóide não. Você vai precisar de quê? De um ultrafiltro, de um ultramicroscópio, de uma ultracentrífuga. Já as soluções verdadeiras, você não consegue nem ver, nem filtrar, nem sedimentar. Beleza? Bom, o que nós vamos fazer agora? A aula de hoje nós vamos discutir isso aqui, ó, colóides, tá? Porque a partir da próxima aula, quando eu estiver trabalhando soluções, aí já vai ser uma grande quantidade de aulas em cima disso. Solubilidade, concentração, mistura de soluções, propriedades coligativas, tudo tem a ver com solução. Marlos, e suspensão a gente estuda? Não, suspensão, pessoal, a gente só tem que entender o que é uma suspensão quando a tia lá no ano falava de mistura heterogênea, tá? Então eu só preciso da característica geral de suspensão. Mas o que a gente vai estudar hoje são os colóides, as principais propriedades colóides, e vamos estudar as soluções, tá certo? Então, como vimos, o colóide é uma mistura heterogênea, mas que apresenta um sistema homogêneo. E algumas características são essenciais e são muito cobradas no vestibular, pessoal. A primeira delas é a afinidade que o disperso vai ter ou não pelo teu dispersante. Então, quando nós dizemos que ao preparar um colóide, aquela partícula dispersa, ela tem uma afinidade pelo dispersante, nós chamamos o colóide liófilo. Daí a palavra lio, que vem de lien, que quer dizer dissolver, e filo, que quer dizer amigo. Amigo daquilo que me dissolve. Vou te dar um exemplo. Quando você vai preparar uma gelatina na sua casa, tem aquele pozinho, você coloca o pó na água. Você sente que aquele pó está sendo solubilizado na água. Parece realmente que é uma solução. Parece que é uma mistura homogênea. Por quê? Porque o pozinho, na hora que você coloca na água morna, ele vai lá e é como se ele estivesse se dissolvendo. Então isso é uma afinidade pelo dispersante. Lá você tem um colágeno, e esse colágeno, que é uma proteína, está sendo solubilizado, né, entre aspas, na água. Então, consequentemente, quando esse colágeno cai na água, o que essas moléculas de água vão fazer? Vão envolver, parecido com as soluções, a molécula de água vai envolver a partícula do colágeno, formando o que nós chamamos de camada de solvatação. Ah, então pera lá, toda vez que o meu colóide ele é liófilo, ele vai ter uma afinidade, o meu disperso tem uma afinidade pelo dispersante, como se fosse uma solução, de tal modo que as partículas do dispersante envolvem a partícula do disperso, formando as chamadas camadas de solvatação. Já o meu colóide liófobo, fobo quer dizer fobia, medo, aversão, a aversão é quem me dissolve. Quer dizer que apesar do sistema ser homogêneo, já que é um colóide, mas você não tem essa afinidade, essa formação de camada de solvatação. Vou te dar um exemplo. Se você pegar a prata, o metal prata, e triturar, depois transformar essa prata num pó, né? Você pulverizar, e esse pó você colocar em água, você vai formar uma espécie de uma papa. Lembra lá do mingau de maisena? Então essa papa, ela é homogênea a olho nu, certo? Mas você tem um metal que não tem nenhuma afinidade por água, metal não se dissolve em água. Consequentemente, não vai formar aqui, ó, não há camada de solvatação. Não há essa camada de solvatação. Consequentemente,
O colóide liófobo é muito mais fácil você precipitar, você fazer com que esse teu disperso vá para o fundo de um recipiente do que o colóide liófilo, tá certo? Então isso aqui é uma das grandes características que a gente vai já fazer uma discussão quando eu estiver falando em comportamento na eletroforese. Mas todo colóide liófilo é aquele que tem afinidade e, portanto, forma camada de solvatação. E todo colóide liófobo é aquele que não tem afinidade pelo dispersante e, portanto, não forma camada de solvatação. Agora, vamos assistir um pequeno vídeo para a gente ver o que é o efeito Tyndall e o que é o movimento browniano. Para identificar o efeito Tyndall, vamos usar o seguinte experimento: uma suspensão com água e areia, junto com um colóide de leite em água e uma solução de água com açúcar. E vamos atravessar os 3 copos por um feixe de laser. Observe que no copo do meio, onde está o colóide, você consegue perceber o feixe de luz atravessando, enquanto na solução você não percebe e na suspensão há um bloqueio. Esse efeito de espalhamento da luz é chamado de efeito Tyndall. Um fenômeno interessante ao observar uma solução coloidal numa placa de Petri, quando observado ao microscópio, aparentemente não há nenhum movimento de suas partículas. No entanto, ao ampliarmos mais e mais as partículas de um colóide, observamos um movimento de zigue-zague. Esse movimento é denominado de movimento browniano. Então vocês perceberam que o efeito Tyndall é a capacidade que o colóide tem de espalhar o feixe de luz ao ponto de você visualizar esse feixe atravessando. Enquanto o movimento browniano é o movimento de zigue-zague que nós temos aí dentro das partículas coloidais. Isso tem a ver muito com a questão realmente do tamanho. Agora, pessoal, vamos interpretar o que é o comportamento na eletroforese. Nós sabemos que a eletroforese é uma eletrólise, né? Você tem um cátodo e um ânodo, e esse cátodo e esse ânodo vai fazer com que as partículas coloidais migrem para um dos polos. Isso porque, pessoal, os colóides, eles assumem apenas uma carga. Todo colóide, isso é uma característica interessante. Assim como as soluções têm cátion e ânion, positivo e negativo, os colóides não fazem isso. Então os colóides, ou eles não têm carga, são neutros, ou quando tem carga, ou eles assumem apenas a carga, então eles assumem apenas uma carga. Então todo colóide, ou ele pode ser positivo, ele é catiônico, ou ele pode ser negativo, ou seja, ele é aniônico. Não existe um colóide com cátions e ânions. E, portanto, eles assumem apenas uma característica em relação ao campo elétrico. Vamos ver só. Bom, então como a gente viu, o colóide liófilo, ele apresenta essas camadas de solvatação. E você percebe aqui embaixo no desenho que se esse colóide ele for negativo, ele fica, quando ele é liófilo, ele fica envolto por essas moléculas de água, tá? O que essas moléculas de água vão fazer? Vão evitar que haja ou uma repulsão muito grande ou uma atração também entre essas partículas. Então, essas moléculas em volta, tanto quando o colóide é negativo quanto o colóide é positivo, é o que forma o que nós chamamos de camada de solvatação, né? Então, veja, o colóide liófilo, ele sempre assume a mesma carga elétrica, certo? E ele é sempre estabilizado por uma camada de solvatação. Então, por exemplo, você percebe aqui eu tenho 3 cubas eletrolíticas, né? Aqui eu tenho um gerador, esse gerador formado por um polo positivo e um negativo. E qual seria a ideia, pessoal? Se eu tivesse uma solução onde eu tenho cargas positivas e cargas negativas, né, cátions e ânions, a ideia é que a carga positiva ela tem que migrar para o polo negativo. Como a carga positiva é chamada de cátion, e esse polo negativo então é chamado de cátodo, então eu vou ter uma cataforese, né? Então, se eu migrar para o polo negativo, que na eletrólise é chamado de cátodo, não confundir com a pilha, porque na pilha o negativo vai ser chamado de ânodo, enquanto a carga negativa ela vai migrar para o polo positivo, que nós chamamos essa carga negativa de ânion, e, portanto, aqui eu vou ter uma anaforese. Bom, o problema é o seguinte, pessoal, que quando eu estou trabalhando uma solução, há uma separação de cargas positivas e negativas para todos os lados. Só que vamos apagar aqui, o que acontece? Na eletrólise de um colóide, a gente não tem dessa forma. Por quê? Porque todas as partículas coloidais, então todas as partículas do colóide, vão assumir apenas uma carga. Ou eles não vão ter carga, que vão ser neutros, e sendo neutros não vão migrar para nenhum polo. Ou eles vão assumir todos uma carga negativa, né? E se todos assumem carga negativa, eles têm que migrar para o polo positivo. Migrando para o polo positivo, é só lembrar, se eu sou negativo, eu sou um ânion.
Se eu sou um ânion, eu migro para o ânodo. E se eu migro para o ânodo, eu sofri uma anaforese. É muito fácil lembrar isso aqui. Agora, se todos os colóides forem positivos, então meu colóide é formado todo de carga positiva, ele é catiônico. Ele é um cátion. Se ele é cátion, ele tem que migrar para o polo oposto, para o negativo, que eu vou chamar de cátodo. E, portanto, eu vou ter uma cataforese. Então, veja, pessoal, todo colóide negativo migra para o polo positivo e, portanto, sofre uma anaforese. Todo colóide positivo migra para o polo negativo e, portanto, sofre uma cataforese. Só que esses colóides só podem migrar se eles forem liófilos. Por quê, Marlos? Porque vamos imaginar que nessa primeira célula que eu coloquei, vamos imaginar que nessa primeira célula eu tenho um colóide de carga positiva, tá? Mas ele é um colóide liófobo. Liófobo. Então o que acontece? Esse colóide, ele não tem camada de solvatação. Então na hora que esse colóide ele for puxado para o polo negativo, como ele não tem camada de solvatação, as moléculas desse colóide, as partículas coloidais, elas vão se agregar, elas vão se aglutinar. Então vai acontecer delas se atraírem. Então vão acabar ficando aglutinadas assim. Então na hora que esse colóide ele for puxado ou para o negativo ou para o positivo, começa essas partículas a se juntarem, formando uma aglutinação. Nessa aglutinação, essa partícula fica mais pesada e ela começa então a precipitar. Então ocorre uma precipitação. Então olha que coisa interessante. Quando o colóide ele é liófobo, na medida que você tenta fazer uma eletrólise e à medida que as partículas tentam migrar para o eletrodo, acaba não conseguindo fazer essa migração, porque essas partículas se agregam, se aglutinam, formando uma partícula mais pesada e acabando precipitando no fundo do recipiente. Enquanto nos colóides liófilos, aí não. Você tem uma camada de solvatação, essa camada de solvatação ela vai ser bem eficiente. Então imagina que aqui em volta dessas partículas tu tem as camadas de solvatação que evitam que essas partículas se aglutinem e, portanto, elas ficam livres para migrar ou para o polo negativo ou para o polo positivo. E é só lembrar, se o colóide for negativo, ele é um aniônico, ele migra para o ânodo, que é o polo positivo, e sofre uma anaforese. Se o colóide ele for positivo, ele é um cátion, ele é catiônico, ele migra para o polo negativo, que é o cátodo, e, portanto, sofre cataforese. Mas a eletroforese, ela só vai gerar migração dessas partículas se o teu colóide ele for liófilo, tá certo? Bom, então vocês viram que o colóide liófilo, ele vai migrar apenas para um eletrodo, enquanto o colóide liófobo ele precipita, já que a camada de solvatação ela vai ser expelida, não tem essa camada para se formar, para poder proteger, beleza? E para concluir essa aula de colóide, que é uma aula muito extensa mesmo, vamos falar sobre as fases coloidais. A gente sabe que a fase de um colóide depende de quem é o disperso e de quem é o dispersante, tá, pessoal? E muito cuidado, porque aqui cai muita questão, principalmente na prova de biologia. Pessoal, nós chamamos de fase sol. Quando é que o colóide é chamado de sol? Quando a parte dispersa, ou seja, quem está em menor quantidade, é um sólido. E quem está em maior quantidade é um líquido. Então, o aspecto final dessa fase é líquida. Tá? Por exemplo, a cola branca. A cola branca é um sol. Né? Você tem ali, quando você coloca, por exemplo, a goma arábica em água, você forma uma cola. Então, esse tipo de colóide que tem um aspecto mais líquido, né, onde a fase dispersa é um sólido e a fase dispersante é um líquido, nós chamamos de sol. Já o gel é o inverso. O gel, a fase que está em menor quantidade é o líquido e a fase que está em maior quantidade é o sólido. Consequentemente, o aspecto final é sólido. Apesar, né, de você ter um líquido ali dentro, mas o aspecto final é semelhante a um sólido. Consequentemente, a fase gel, você teria, por exemplo, as próprias gelatinas. É o que nós chamamos de fase gel. Quando o teu colóide ele é liófilo, ou seja, quando ele tem afinidade pela água, gente, você consegue tranquilamente transformar o gel em sol e vice-versa. Exemplo, se você pega um pouco de cola branca e começa a esfregar essa cola branca na mão, você nota que ela forma uma massinha. Porque à medida que você vai esfregando a cola branca na mão, você vai perdendo água. E aí, para não esquecer, é só lembrar o seguinte, pessoal, ó, pectização. Você nota que tem um C aqui, ó. C, você vai lembrar de coagulação, ó.
C de coagular. Então a pectização é quando você coagula, é quando você pega aquele sol, começa a perder água até ele virar gel. Então o gel, se você adicionar água nele, ele vai virar sol. Aí eu chamo isso de peptização, ó, como está aqui, ó. Agora, se você seca esse sol, se você perde água, se você retira o dispergente, aí ele vai virar gel. Mas lembra, eu só posso ter peptização e pectização se eu tiver colóide liófilo. Os colóides liófobos, eles não têm esse processo de pectização e peptização, tá, pessoal? Então, consequentemente, o sol tem mais líquido e o gel tem mais sólido, tá, pessoal? Existe também sol sólido, gel sólido. No caso, o sol sólido seria sólido com sólido, que já seriam as pedras preciosas, tá, pessoal? As pedras preciosas, ou ele vai colocar na prova para você que é um sol sólido, ou ele vai botar na prova que é um gel sólido. Por exemplo, o sol sólido, você tem o vidro, o plástico pigmentado. Já o gel sólido, você tem a maioria das pedras preciosas, como o rubi. Então lembra, sol sólido e gel sólido geralmente é vidro ou pedra preciosa, tudo bem? Agora, pessoal, eu tenho outros tipos de sol, né? O que nós chamamos de hidrossol, organossol ou aerossol, que a gente chama de aerosol, né? Mas sempre quando eu estou falando em sol, lembra, pessoal, lembra, o sol em geral é um sólido onde o líquido está em maior quantidade do que o sólido, certo? A diferença é que na aerosol, quem está em maior quantidade não é o líquido, é um gás, certo? Eu posso tanto ter um aerosol sólido, quando é um sólido dentro de um gás, como eu posso ter um aerosol líquido, quando é um líquido dentro de um gás, beleza? Por exemplo, aerossol sólido é fumaça. Você tem partículas aqui nessa fumaça preta, você tem partículas de carbono dispersos no monóxido de carbono e no dióxido de carbono. No aerosol líquido você tem aqui a neblina, por exemplo, você tem gotículas de água, que é líquido, mas dentro aí do quem? Do ar, né? Que é um dispersante gasoso. Então, a grande diferença dos aerosóis para, por exemplo, o sol normal é porque o líquido é a fase dispersante, enquanto no aerossol é o gás que é a fase dispersante. E confunde muito, pessoal, o aerosol com a espuma, porque é o inverso. Enquanto no aerosol você tem um sólido ou um líquido disperso num gás, na espuma você tem o gás dentro ou do sólido ou do líquido, tá? Agora é o contrário. Veja, na clara em neve você tem a espuma líquida, porque você tem a ovoalbumina, que é um líquido, certo? Dentro, você tem o gás dentro da ovoalbumina. Então, na hora que você está batendo o ovo, o ar está entrando ali no ovo e está inflando a ovoalbumina. Então, você tem o gás dentro do líquido. Enquanto na pipoca, você tem o gás, que é o vapor que tem ali dentro de água, que quando a pipoca ela estoura, na realidade a água que lá dentro evaporou, virou um vapor, e esse vapor ficou preso aí dentro do amido. Tá? Então você tem espuma líquida, como sendo a clara em neve, e espuma sólida, você tem a pipoca, tem a pedra pómez, tá? Chamada pedra pómez. Então são exemplos de espumas sólidas. Já a emulsão, que é a mais fácil de todos de se perceber, é quando você tem líquidos dentro de líquidos. Mesmo as emulsões sólidas, que nós chamamos de emulsão sólida, elas são líquidos de alta viscosidade, mas de qualquer forma são líquidos. Então vamos voltar, olha. Enquanto no sol é o sólido dentro do líquido, no gel é o líquido dentro do sólido, no aerosol é o sólido ou o líquido dentro do gás, na espuma é o gás dentro do sólido ou do líquido. Agora na emulsão você tem um líquido junto com o líquido, mas o grande lance da emulsão é que para essa emulsão você precisa de uma terceira substância. Por quê? Toda emulsão é formada por dois líquidos immiscíveis, já que a mistura é heterogênea. Então tem que ser dois líquidos que não se misturam. Por exemplo, água e óleo. Aí eu uso uma terceira substância, chamada de agente emulsificante, que vai fazer com que essas duas substâncias elas consigam se tornar parcialmente miscíveis. É o caso do ovo dentro da maionese. Então o ovo ele tem a função de fazer essa junção da água com óleo, tá? Então é o chamado agente emulsificante. Enquanto no ovo, o ovo é o agente emulsificante da maionese, no queijo, o agente emulsificante no queijo e no leite é a caseína. Tá certo, pessoal? Pessoal, com isso, nós encerramos aqui a parte teórica de propriedades dos colóides e vamos fazer algumas questões para a gente entender o nosso conteúdo.
Bom, pessoal, vamos aqui para a resolução das nossas questões da aula de hoje de dispersão. E vamos para a primeira questão que diz o seguinte: em relação às soluções verdadeiras, é correto afirmar. Pessoal, quando nós falamos em soluções verdadeiras, nós estamos falando em misturas homogêneas, aonde a partícula dispersa, ela tem o tamanho da partícula, vamos colocar aqui, o tamanho da partícula é menor que 1 nanômetro, menor ou igual, né? Até 1 nanômetro. Só que nós sabemos que 1 nanômetro equivale a 10 elevado a menos 9 do metro. Já nós temos uma medida denominada de angstrom, tá? Essa medida angstrom, ela equivale, pessoal, a 10 elevado a menos 10 do metro. Ora, se 1 nanômetro vale 10 elevado a menos 9 do metro, para eu transformar essa potência na potência de baixo, então ficaria mais ou menos assim, ó. 10 elevado a menos 9 é igual a 10 vezes 10 elevado a menos 10. Onde 10 elevado a menos 10 é 1 angstrom. Então, isso equivale a 10 angstrom. Consequentemente, pessoal, o tamanho da partícula para ser considerado uma solução teria que ser menor ou igual a 10 angstrom, tá? Então, vamos para as alternativas. Letra A diz o seguinte: as partículas dispersas sofrem sedimentação por meio de centrífugas. Pessoal, toda solução verdadeira, como a gente viu naquela tabelinha, não pode ser visualizada por microscópio, não há processo de filtração e não há processo de sedimentação. Consequentemente, a letra A está errado, porque ele não sofre sedimentação. Uma solução verdadeira não sedimenta. Letra B, as partículas dispersas, no caso aqui é o soluto, né, pessoal? Para as soluções, o disperso é chamado de soluto. Então, as partículas dispersas são separadas do dispersante por meio de filtros. Mais uma vez, solução verdadeira não é filtrada, tá? Não se filtra a solução verdadeira. Letra C, as partículas dispersas são visíveis ao ultramicroscópio. Pessoal, quem é visível ao ultramicroscópio são os coloides. As soluções verdadeiras, as partículas dispersas estão completamente solvatadas, estão envoltas pelas moléculas do solvente. Você não consegue visualizar de forma alguma. Também errado aqui a letra C. Letra D, constituem um sistema heterogêneo? Não, pessoal. Não constitui sistema heterogêneo, é uma mistura homogênea. E letra E, suas partículas dispersas são em média menores do que 10 angstrom. Correto. Menor que 10 angstrom é a mesma coisa de menor do que 1 nanômetro. Então, correto aqui, resposta letra E, tá, pessoal? Letra E, primeira questão. Vamos para a segunda questão. Considere as seguintes proposições sobre os sistemas coloidais. Item 1. Nas dispersões coloidais, as partículas dispersas organizam-se fixamente. Pessoal, se organizar fixamente, né, apesar de que existem coloides que têm organização fixa devido justamente a serem coloides sólidos, mas a maioria dos coloides, quase a totalidade dos coloides, você tem um movimento característico, que é o movimento browniano. O movimento browniano, como vocês viram lá na animação, imagine que eu tenho aqui as partículas de dispersante e de disperso, né? Então o movimento browniano é aquele movimento que as partículas vão fazendo zigue-zague, né? Elas vão fazendo esse zigue-zague. Então, como elas ficam constantemente se movimentando, nós não podemos dizer que elas se organizam fixamente. Então o item 1 está falso, tá? Elas não se organizam fixamente. No item 2, a migração das partículas coloidais num campo elétrico dá-se o nome de eletroforese. Exatamente, nós vimos na aula que quando você submete uma partícula coloidal a um campo elétrico, essa partícula coloidal ela vai assumir sempre uma carga. Ou ela assume só carga positiva, ou ela assume só carga negativa. Se ela for positiva, ela vai migrar para o polo negativo, o que nós chamamos de cataforese. É só lembrar que ela vai ser um cátion, tá? Se eu sou um cátion, que eu sou positivo, eu vou para o polo negativo, que eu chamo de cátodo, e eu sofro uma cataforese. Se eu for negativo, eu sou um ânion. Se eu sou um ânion, eu vou migrar para o polo positivo. Então o negativo migraria para o positivo, que é um ânodo, e sofreria anaforese. Tá? Mas tanto a cataforese quanto a anaforese são eletroforeses. Então o item 2 está verdadeiro, a migração. Aí tu deve pensar assim, mas Marlos, nos colóides liófobos, eles não migram, né? Eles precipitam.
Certo, mas é que ele está considerando que haja migração. Então ele está considerando que o colóide seja liófilo, tá? Então se o colóide ele vai precipitar, ele vai migrar, a gente já considera que ele é liófilo. Mas ele não está aqui entrando na questão de ser ou não liófilo ou liófobo. Ele está querendo só dizer, olha, migrou, se elas migrarem, eu chamo isso de eletroforese. Está correto, tá, pessoal? A migração das partículas é chamada de eletroforese, que pode ser anaforese ou cataforese. Item 3. O sistema coloidal é formado quando um líquido é disperso num sólido. Vamos lembrar aqui rapidamente? Sólido no líquido, nós temos sol. Líquido no sólido, nós temos gel. Líquido no líquido, nós temos emulsão. Emulsão. Sólido ou líquido no gás, nós temos aerosol. Aerosol. E gás dentro do sólido ou do líquido, nós temos a espuma. Então não tem como errar, pessoal. Sólido no líquido é sol, líquido no sólido é gel, líquido no líquido é emulsão, sólido líquido no gás é aerosol, gás dentro do sólido ou do líquido é espuma. Então nesse caso aqui ele está correto, ó. Líquido dentro do sólido é chamado de gel. Correto também o item 3. No item 4. Os colóides hidrófobos. Hidrófobos quer dizer fobia da água. Quer dizer que eu tenho aversão à água. Hidro quer dizer água. Então, nos colóides hidrófobos, o meio disperso tem grande afinidade. Então, basta você ver que fobia quer dizer medo. Então, não pode ser afinidade. Tá bom? Mesmo que você não soubesse o que é hidrofobia, mas só a palavra fobia já te dá a entender que não tem afinidade, que é averso. Então está falso o item 4. Consequentemente, está verdadeiro o item 2 e o item 3. Resposta à letra D de doido. Beleza? D de doidinho. Vamos para a próxima. Próxima questão. Considere os sistemas apresentados a seguir. Pessoal, e aqui envolve um pouco também de conhecimento aí do dia a dia, tá bom, pessoal? É necessário que você leia bastante essas aulas aí, veja na internet exemplos de colóides, porque algumas provas, não o Enem, né? Porque o Enem geralmente traz alguns dados para vocês, mas muitas provas requer que o aluno tenha esse perfil decorado, né? Então vamos lá. Creme de leite, o que eu tenho que lembrar? O creme de leite é um derivado do leite. E nós já vimos na aula de hoje que o leite é uma emulsão, assim como os derivados de leite, como o queijo. É uma emulsão, ou seja, é um líquido em outro líquido. Geralmente é gordura, é óleo na água com açúcar. A água com proteínas e açúcares. Então o leite é uma mistura complexa, mas é uma emulsão. Se o leite é uma emulsão, os derivados dele também serão. Então se o leite é um colóide, os derivados dele também serão. Então creme de leite é um colóide, certo? Ok, colóide. Agora, maionese também nós vimos na aula de hoje que também é colóide. A maionese também é uma emulsão, onde eu tenho óleo mais vinagre. E quem é o agente emulsificante? Quem é que vai juntar o óleo e o vinagre? A ovo-albumina, que passa a ser o chamado emulsificador, certo? Então a maionese também é um colóide. Mas óleo de soja não, pessoal. Óleo de soja são vários óleos misturados. Se são vários óleos misturados, óleo 1 mais óleo 2, não precisa saber quem é o óleo. São substâncias que são perfeitamente miscíveis, porque óleo é solúvel em óleo. Então, se óleo de soja é uma mistura de vários óleos, de vários ácidos graxos, então, consequentemente, é uma mistura homogênea, é uma solução, tá? Então, não é colóide. Gasolina, o que é uma gasolina? Gasolina é um derivado de petróleo, e se é um derivado de petróleo, é uma mistura de hidrocarbonetos. E se é uma mistura de hidrocarbonetos, hidrocarboneto é solúvel em hidrocarboneto. Então quer dizer que também é uma solução, tá? Também é uma solução. Então gasolina também não é também um colóide. Já o poliestireno expandido, pessoal, nada mais é do que o isopor. O isopor é um plástico que você coloca um líquido lá dentro, chamado de líquido de expansão. Esse líquido, ao ser aquecido, vira vapor.
e esse vapor, esse gás que é produzido dessa forma gasosa, infla aquele plástico, criando microbolhas invisíveis a olho nu, o que vai aumentar o volume desse plástico, deixando ele extremamente leve, né? O isopor é uma espuma sólida, assim como a pipoca, assim como também o colchão poliuretano. Então o isopor é uma espuma sólida. Então se é uma espuma, também é um colóide. Então como colóide nós temos 1, 2 e 5. Resposta letra D de dado. 1, 2 e 5. Então tome muito cuidado, tá, pessoal? Isopor é espuma, tá? Assim como pipoca e assim como o colchão que a gente dorme, o poliuretano, tá? Muito bem, quarta questão. Azeite e vinagre, quando misturados, separam-se logo em duas camadas. Porém, adicionando gema de ovo e agitando a mistura, obtém-se a maionese, que é uma dispersão coloidal. Ora, mas nós sabemos que a maionese é uma emulsão. Nesse caso, o que a gema de ovo atua? Se são dois líquidos immiscíveis, sempre vai precisar de uma terceira substância, chamado de agente o quê? Letra A, emulsificador. Então, toda vez que você tem substâncias, líquidos que são immiscíveis e que estão aparentemente solubilizados no aspecto homogêneo, é porque tem que existir uma terceira substância. Por exemplo, você acha que você toma sorvete por quê? O sorvete é água com açúcar e o leite batido. Então, se não fosse ali a caseína do leite, se não fosse algumas lecitinas de soja que são colocadas para poder emulsificar, você provavelmente formaria cristais de gelo e haveria uma separação das fases na hora que você congelasse. Não ia ficar uma coisa muito agradável você ter uma parte só água dentro do sorvete. Por isso que o sorvete também tem agente emulsificador, tá certo? Então o sangue, uma parte do sangue tem agente emulsificante, mas o sangue também tem suspensão. Tome muito cuidado com o sangue, tá, pessoal? Tem livros que botam o sangue como emulsão, tem livros que botam o sangue como colóide. É errado dizer isso? É errado, porque eu preciso saber qual é a parte do sangue que eu estou estudando. Se eu estudar as plaquetas do sangue, no sangue as plaquetas é uma suspensão, porque elas sedimentam. Mas se eu estudar, por exemplo, alguma parte coloidal do sangue, como plasma, eu já posso dizer que é um colóide. Assim como o sal dissolvido na água do plasma, eu posso dizer que é uma solução. Então não dá para eu especificar o que é sangue. O sangue é uma mistura complexa, que tem tanto colóides, quanto suspensão, quanto solução, tá, pessoal? Tome cuidado com isso. Beleza? Agora, nessa questão aqui 4, toda vez que você tem dois líquidos immiscíveis formando uma emulsão, a terceira substância é chamada de agente emulsificante, que no caso do leite é a caseína, que é a proteína do leite, no caso da maionese, a ovoalbumina, e no caso da maioria das substâncias que nós usamos na indústria de alimentos, nós usamos a lecitina de soja. Copia aí, ó, lecitina de soja. Lecitina de soja é muito usada aí como agente emulsificador. Beleza, pessoal? Então é só lembrar que serve para dois líquidos que eram considerados immiscíveis. Agora vamos para a quinta questão. Na quinta e última questão da nossa aula diz assim: soluções ou dispersões coloidais são misturas heterogêneas, onde a fase dispersa é chamada de disperso ou colóide. Quando uma solução coloidal, olha o que ele está dizendo, é constituído por colóides liófilos. Liófilos. É submetido a um campo elétrico, é correto afirmar que o que acontece quando eu submeto um colóide liófilo ao campo elétrico? Bom, vamos apagar só aqui rapidinho, para a gente poder colocar aqui bem no ladinho um exemplo disso. O que nós aprendemos? Pessoal, se o colóide ele for liófilo, aqui está o campo elétrico, positivo de um lado, negativo do outro. Se ele for neutro, ele não vai para lado nenhum. Mas se ele tiver uma carga, todas as partículas coloidais vão ter apenas uma carga. E eles vão migrar apenas para um dos polos do eletrodo. Ou vai ser uma anaforese, ou vai ser uma cataforese. Certo? O que não pode acontecer é precipitação, porque só ocorre a precipitação se esse colóide ele não tiver camada de solvatação e na hora que ele for puxado para um lado, ele aglutinar. E se ele aglutinar, aí sim ele vai pesar e vai para o fundo. Então só acontece a aglutinação e precipitação se ele for liófobo.
Mas se ele for liófilo, o que vai acontecer? Ele vai migrar apenas para um dos lados do eletrodo. Vamos lá para nossas alternativas. Letra A diz o seguinte: as partículas coloidais não conduzem corrente elétrica. Ora, se elas não conduzirem corrente elétrica, se elas não conduzirem, elas não podem migrar para lado nenhum, tá? Então, somente na forma neutra não haveria essa condutividade elétrica. Então, as partículas coloidais, sim, elas vão assumir uma carga e vão migrar para um polo. As partículas coloidais irão precipitar? Pessoal, só vai precipitar se o colóide for liófobo. Se ele for liófilo, ele não precipita. Letra C, as partículas coloidais não irão migrar para nenhum dos polos? A gente viu que todas as partículas coloidais assumirão uma carga, migrando ou para o positivo ou para o negativo, tá certo? E letra D, todas as partículas coloidais irão migrar para o mesmo polo. A resposta é letra D, beleza? Agora olha o que diz a letra E. Ocorre a eliminação da camada de solvatação. Pessoal, a eliminação de camada de solvatação ocorre nos colóides liófobos, que eles não têm uma camada de solvatação eficiente. Então, na hora que eles são puxados para um lado, essa camada de solvatação ela se desfaz, ela se quebra. Ocorre a aglutinação, a agregação das partículas e, portanto, a precipitação. Tudo bem? Então, pessoal, é isso. Nós ficamos por aqui. Até a próxima aula.